Oi, pessoal, eu sou o Matheus Cavalcante, aluno de licenciatura em Física, e hoje nós vamos falar um pouco sobre petróleo, as suas origens e algumas características interessantes. Vale destacar que esse vídeo foi feito para uma aula da Faculdade de Física e Ciências da Terra. Começando então pelas aplicações cotidianas, aplicações essas que são mais próximas do nosso dia a dia, temos alguns exemplos principais, como o uso para a fabricação de combustíveis, seja para automóveis ou, por exemplo, para aviões, e assim como também a produção de óleos para a manutenção desses motores e também de fábricas industriais com alguns equipamentos mais complexos. Além disso, o petróleo também pode ser encontrado em alguns produtos cosméticos, por incrível que pareça, muitos desses produtos são derivados da vaselina. Aí a vaselina é feita à base de petróleo. Além disso, devido às características químicas desse material, é possível fabricar plásticos a partir do petróleo. Dessa forma, muitos dos objetos que a gente utiliza na manutenção da sociedade são derivados do petróleo, tornando algo extremamente importante para a forma como estamos acostumados a viver. O petróleo pode ser encontrado entre a crosta e o manto da Terra, que são essas regiões apresentadas na figura direita, essas regiões 1 e 2. Vale destacar que a maior parte do petróleo encontrado é entre os limites das placas tectônicas. O encontro dessas placas tectônicas geram ambientes em locais onde a pressão e a temperatura são enormes, gigantescas, facilitando então para a ocorrência de petróleo nesses locais. De forma geral, o petróleo é encontrado tanto em terra quanto no mar, principalmente nas bacias sedimentares, que são locais onde se encontram meios porosos entre as rochas e também um certo embasamento cristalino dessas rochas. Dessa forma, os hidrocarbonetos, que são compostos formados por carbono e hidrogênio, que são muito importantes na formação do petróleo, ocupam espaços porosos nas rochas, sejam eles entre grãos ou fraturas, gerando espaços para que o petróleo consiga se estabelecer. É muito comum, quando se discute a origem do petróleo, pensar, por exemplo, que ele seria de origem, por exemplo, de dinossauros esmagados. Quando eu digo origem, eu quero falar sobre o histórico da formação do petróleo. Lembrando que esse material tem uma formação muito antiga e que também não é renovável, demorando milhares de anos para se formar. Sim, existe uma teoria que vamos discutir ainda sobre a formação do petróleo de forma orgânica. Até por isso que podemos brincar com essas charges que são apresentadas. Por exemplo, esse dinossauro falando no Poço Ipiranga, que remete ao uso de petróleo para a fabricação de óleos e também de combustíveis fósseis. Assim como também essa charge do segunda, que o dinossauro está falando que ele pode prever o futuro, do trabalho desse outro dinossauro, que ele vai estar numa indústria de óleo. Enfim, como eu disse para vocês no começo, o petróleo ele é utilizado em vários locais, incluindo motores e também óleos de indústrias. Então existe sim uma origem orgânica, mas também vale destacar que cientistas renomados também trouxeram uma origem inorgânica, que a gente precisa apresentar um pouco ela. Sobre a teoria inorgânica, ela foi trazida principalmente por três figuras importantes. O Dmitry Mendeleev, que foi um importante cientista russo. Ele fez a primeira versão da tabela periódica e também descobriu e classificou vários elementos químicos. Marcelin Berthelot foi também um importante químico, professor e político francês. Em suas análises, ele tentou destacar principalmente fenômenos físicos dentro da química. Então, essas resoluções que ele realizou foram muito importantes para a evolução da química no geral. E por último, o Henri Moissan ganhou um Nobel em 1906 por seu reconhecimento durante a investigação do isolamento do flúor. Ou seja, essas três figuras que são muito importantes para a ciência no geral, resolveram trazer essa perspectiva inorgânica sobre a origem do petróleo. Essa teoria, no geral, ela destaca que o petróleo poderia ter sido formado por carburetos de alumínio, de cálcio e de alguns outros elementos que foram decompostos por ação da água pelo fenômeno de hidrólise. Então, eles dão origem a hidrocarbonetos com metanos alcenos. Esses hidrocarbonetos, sob uma pressão e temperatura alta, teriam sofrido um tipo de polimerização, ou seja, uma união de moléculas idênticas para formar uma nova molécula que seja pesada. Então, com essa polimerização, ocorre uma condensação que daria origem ao petróleo. Já falando sobre a teoria orgânica, o primeiro cientista a se destacar, que foi quem trouxe isso, em meados de 1757, foi Mikhail Lomonosov. Basicamente, a teoria orgânica busca dizer que o petróleo será composto de materiais nitrogenados, clorofilados e hormônios. Entre outras coisas, ele pressupõe a participação de uma matéria orgânica de origem animal e vegetal.
Em sua grande maioria, dos pesquisadores modernos tendem a reconhecer como válida apenas a teoria orgânica, na qual se destaca o papel representado pelos micro-organismos animais e vegetais, que, sob a ação de bactérias, formam uma pasta orgânica no fundo dos mares, por exemplo, que seriam, por exemplo, com plânctons. Misturadas com argila e areia, essa pasta orgânica constituiria os sedimentos marinhos, que, cobertos por novas e excessivas camadas de lama e areia, se transformam em rochas consolidadas, nas quais o gás e o petróleo seriam gerados e acumulados, como eu tinha falado anteriormente, naquelas rachaduras ou poros, podendo ser posteriormente, então, aproveitados de forma industrial. Ou seja, a gente pode utilizar algumas máquinas para extrair esse petróleo e utilizar ele para a fabricação de plásticos, por exemplo. Apesar de muito importante e que também contribui muito para a forma como a gente vive, atualmente o petróleo traz diversos riscos ambientais. Vale destacar que o petróleo é uma substância que ocorre naturalmente, então a sua presença no ambiente não é causada por ações humanas. Tem algumas coisas que naturalmente o petróleo pode afetar a natureza, porém o uso excessivo que fazemos dele causa alguns problemas ambientais que eu gostaria de destacar aqui. Por exemplo, o primeiro problema seria o aquecimento global. A queima do petróleo é um dos principais contribuintes para o aumento de CO2 atmosférico. Quando você tem a queima desse material, ele libera dióxido de carbono, que é um gás que contribui no efeito estufa. Existem outros problemas ligados ao petróleo, como, por exemplo, a acidificação dos oceanos, contribuição no aquecimento global. Existem também problemas associados à extração desse petróleo e à forma como a gente utiliza os equipamentos para fazer isso. E quanto o manto terrestre pode ser destruído nesse processo. Porém, vale destacar que o outro problema, que é causado mais pelo efeito humano, é com o uso do petróleo quando há derramamento dele, algum acidente de petróleo. Por exemplo, essas imagens que estão sendo apresentadas aqui foram alguns acidentes que já ocorreram e também ano passado ocorreu um acidente próximo nos mares brasileiros. O petróleo, assim como o óleo de cozinha, ele não se mistura com a água. Então, alguns acidentes já ocorreram no derramamento de petróleo no mar, por exemplo, que são os mais perigosos, porque ele se espalha de uma forma muito rápida e também numa área muito grande. Causaram problemas, pelo menos no que se diz sobre a vida marinha, por exemplo, como eu estou mostrando aqui nas fotos, né? Eu gostaria de destacar, então, por exemplo, esses acidentes dessas fotos, que um deles é do Mar Negro e outro, por exemplo, é o derramamento com um navio que caiu, que quebrou o Prestige. Existem diversos problemas associados ao uso de petróleo, e uma das principais coisas que a gente tem que ter em mente é que não é uma fonte de combustível renovável. Por mais que estejamos utilizando-o agora, uma coisa que seria importante fazer é pensar em fontes renováveis de energia e que possam substituir o uso do petróleo, como, por exemplo, motores elétricos. Por fim, eu gostaria de agradecer por ter assistido esse vídeo e, como eu disse, ele é dedicado para todas as pessoas que participaram da disciplina de FCT no Instituto Federal de São Paulo no ano de 2021. Obrigado.